Fala aí, nação tricolor, tudo bem com vocês? Aqui é o Renato do canal SPFC Raiz e vamos começar a nossa série sobre histórias sobre o nosso tricolor do Morumbi, para vocês ficarem por dentro de como nós se tornamos o maior clube do Brasil, certo? Hoje eu escolhi falar sobre o Campeonato Brasileiro de 1977, foi o nosso primeiro título, graças a Rubens Minelli, né, nosso treinador, e foi um campeonato muito difícil, com muita gente jogando, muito time disputando, né? Eram cerca de 62 equipes jogando, cada equipe tinha um grupo, era como se fosse a Copa do Mundo. Cada equipe jogava num grupo de 10, vamos supor assim, as equipes grandes que eu falo, né? E o São Paulo entrou neste campeonato como a zebra do campeonato. Dentre os times grandes, lógico, porque tinha muito time pequeno jogando o campeonato. Era como se tivesse misturado o Brasileirão da Série A, B e C ao mesmo tempo. Então tinha time a dar com pau nesse campeonato. Foi um campeonato que começou em outubro de 77 e teve seu término em março de 78. Recheado de fases de grupos, o Campeonato Brasileiro, né, que na época se chamava Copa Brasil, foi muito disputado, teve elencos espetaculares jogando, né, como o do Atlético Mineiro, que foi finalista, o Internacional, que tinha um timaço também, né, dentre outros grandes clubes, né, que jogaram lá e que foram eliminados para times, né. Nesse ano o São Paulo disputou o Brasileirão na primeira fase, terminando em segundo colocado atrás do Palmeiras, né, com 18 pontos. E foi um campeonatinho meio puxado para o São Paulo. Não teve aquela campanha espetacular, mas a gente passou de fase. Na segunda fase, o São Paulo terminou atrás de outro rival, né, o Corinthians. Foram 2 pontos de novo, né, mas também conseguimos a classificação. Como eu disse no começo do vídeo, o time foi considerado o time zebra, né, entre os grandes era a zebra do campeonato. E na segunda fase, o que marcou para a equipe do São Paulo foi o 4-1 em cima do Internacional lá em Porto Alegre, que o Inter era considerado uma máquina, né? Voava, tinha vindo de 2 campeonatos brasileiros seguidos, né? Inclusive o técnico Rubens Minelli, ele era treinador do Inter de Porto Alegre e veio para o São Paulo. E conseguiu trazer a sorte dele pra gente, todo o conhecimento que ele tinha e o caneco pra nós, né? Porque se eu não estivesse falando desse vídeo aqui, tô falando do caneco de São Paulo, eu não ia estar falando desse vídeo aqui de 77, mas é isso. Então, né, segunda fase, 2 gols do Serginho Chulapa lá no Beira-Rio e chulapada lá e bora para uma terceira fase. Na terceira fase, finalmente o São Paulo conseguiu terminar em primeiro, colocado com 11 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E essa derrota foi para o Botafogo de Ribeirão Preto. E nesse jogo nós tivemos um negócio meio esquisito acontecendo, né? Porque o nosso Serginho Chulapa achou que era goleiro e foi bater um tiro de meta com bandeirinha. É brincadeira. Ele deu uma bica no bandeirinha, um porradão, depois de ter o seu gol anulado, né? Ele era uma pessoa bem calma, né? Bem discreta, um cara de só 2 metros de altura, né? O bandeirinha devia ser um nanico, né? Que deve ter voado lá na arquibancada. E ele acabou sendo expulso, óbvio, né? Óbvio. Antigamente a porrada comia solta nos gramados, parecia um UFC, mas tinha seus critérios. No bandeirinha não podia, você podia quebrar a perna do seu adversário, mas batendo bandeira no juiz, ó, suspensão. Tomou na tarraqueta, foi expulso e de quebra ainda teve Rubens Minelli expulso nesse jogo, que vai ser a nossa grande cartada na final, né? Passado todo esse sufoco, o Serginho Chulapa ele seria julgado
né? Ele ia ser julgado, né, pela o carinho que ele deu, né, no bandeirinha, agradecimento ao gol anulado, e ficaria fora mais pra frente de um jogo super importante chamado final, certo? Bom, São Paulo se classificou, né, da terceira fase, foi para os mata-matas, né, seria a semifinal. Na semifinal, o São Paulo pega o Operário dentro do Morumbi, com recorde de público que não foi batido pelo próprio São Paulo até hoje, né, no Morumbi, que deu 109.584 pessoas dentro do Morumbi. Foi gente pra caramba, tinha gente pendurada até no refletor, gente segurando na bandeirinha, né, saindo debaixo da grama para assistir o jogo. Não é brincadeira, a gente sabe que lá cabe tudo isso aí de gente, né? É só tirar aquela academia, aquele espaço do Júlio Casares lá que tá tudo certo, né? Feito isso, o São Paulo disputou um jogo daquele jeito, é aquele jeito que a gente está acostumado a ver, aqueles jogos magníficos de São Paulo que não estava acontecendo nada até os 32, isso aí é um espetáculo, isso aí é histórico, né? É igual do hino, vem do passado, né? Esse jogo truncado, horroroso, feio de assistir até os 32, quando o Serginho Chulapa abriu o placar e abriu a porteira dos caras, né? Que o Serginho Chulapa foi lá, meteu um, depois o São Paulo foi lá, meteu mais um, e o Serginho foi meter mais um. Terminamos com um gol do Neca e 2 do Serginho Chulapa. No jogo da volta, a gente não se preocupou tanto com a derrota. De novo, derrota, nem mata-mata, é histórico também, hein? Tá vendo? A gente já apanhou esses dias de Corinthians, já apanhou de São Lourenço, mas é histórico apanhar. Então, a gente apanhou no jogo de volta por 1-0, mas graças a Deus não fez diferença nenhuma, porque a gente ganhou de 3 no primeiro jogo. E o São Paulo estava aguardando o seu oponente que sairia de Londrina, que para mim devia ser a zebra do campeonato, né? Porque era um time que vinha surpreendendo todo mundo. Tinha eliminado Santos, Corinthians, Vasco e Flamengo. E a zebra era o São Paulo. Não dá para entender, mas é isso. O São Paulo estava esperando o adversário. Do outro lado, o adversário do Londrina era o Atlético Mineiro, que também tinha eliminado grandes clubes, né? E estava invicto na competição. Então era um time a ser batido. E num jogo em que teve uma vitória por 4-2 do Atlético Mineiro e um empate entre 2-2, o Atlético foi para as finais contra o São Paulo, né? Bom, o que aconteceu? A torcida se reuniu, fizeram uma vaquinha, pagaram 50 ônibus para ir para Minas e levaram 2.000 pessoas para o Mineirão, que já tinha 100.000 pessoas esperando lá. Ou seja, recorde de público no Mineirão, 102.000 pessoas, e lá vai cacetada, que eu não lembro o resto, para assistir São Paulo e Atlético Mineiro. O jogo foi um jogo truncado, foi um jogo, né, de novo, aquele jogo espetacular, né, com várias chances, tipo São Paulo e Bahia, várias chances do São Paulo, mas não conseguiu fazer gol, né. Porém, antes de começar o jogo, o nosso treinador, que também estava suspenso, Rubens Minelli, no mesmo jogo do Serginho Chulapa, que estava suspenso também, né, ele teve a brilhante ideia de fazer o seguinte: ele pegou o radinho dele, ligou lá pro pessoal da comissão técnica dele e falou assim, ó: eu pedi pro Serginho Chulapa vir para Minas, ele tá aqui, coloca o cara dentro lá do vestiário e manda ele colocar o uniforme. O que o Serginho fez? Exatamente isso, o Serginho gostava de causar também. Colocou o uniforme e foi lá de boa, né, dando aquele piquezinho, aquele trote de jogador caro dentro do vestiário. Isso aí começou a ecoar dentro do Mineirão e chegou no ouvido dos atleticanos, que não estavam entendendo nada, que para eles o Serginho Chulapa tinha sido suspenso. E eles não estavam errados. É que o São Paulo foi ligeiro. O São Paulo foi esperto, usou da malícia que não usa hoje em dia.
né, que seriam os bastidores fora do campo, que o São Paulo não sabe usar hoje, mas usava bem antigamente. E confundiu os caras. E os caras pensaram um jogo sem o Serginho Chulapa. Quando chegou no ouvido dos atleticanos que ele estava lá, vestido, né, todo serelepe, pimpão, se aquecendo no vestiário, o treinador do Atlético pensou, uai, tá acontecendo aí? Que trem é esse? Né? Brincadeira, nem sei quem era o treinador dos caras, não sei se era mineiro, sei lá que acho que é. Ele falou, pô, a gente treinou pra essa final contra um time sem o cara, e o cara tá vestido ali, isso não pode? O que que aconteceu? Por que que ele está aqui? Isso ajudou bastante, né, no jogo, porque os caras entrou meio atordoado, meio sem saber o que fazer. Eu acho que eles tiveram que mudar um pouco a tática deles dentro de campo. Só que quando eles entram em campo, cadê o Serginho? Ninguém entendeu bulhufas. O São Paulo estava bagaçando o Atlético, teve as melhores chances do jogo. Porém, o jogo, gente, terminou 0x0. 0x0. É normal um jogo 0x0, né? Bom, a disputa foi para os pênaltis, né? Nas cobranças de pênaltis tivemos as primeiras cobranças para fora, óbvio, né? Porque toda final tem que ter. Quando o jogo começa ruim, as cobranças também tem que começar ruim, não é? Então, um pênalti perdido para cada lado. E depois foram aquelas cobranças lá, normais e tal. São Paulo bateu, perdeu acho que 2 cobranças. Só que o Atlético foi pior um pouquinho e conseguiu perder 3 cobranças. Né? Quem contou um pouquinho com a malandragem do Valdir Pérez também, né? Que foi lá na marca da bola, atrapalhar o cara escorregou, estou pra cima. E depois ele foi lá e deu um tapinha na porpa do outro jogador, desconcentrando o cara. O cara se sentiu meio, ih, cara, que negócio é esse, mano? E perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti. E dessa maneira, o São Paulo se sagrou campeão pela primeira vez do Campeonato Brasileiro em 1977, terminando esta partida de 0x0 em 3x2, né, nas cobranças de pênalti. E a zebra veio a ser campeã. Palmas para nós. Palmas para nós. Hoje em dia a gente também é a zebra, mas a gente não é uma zebra que reverte o jogo, né? A gente é a zebra que apanha, né? Sabe aquele negócio de, você tem que matar um leão por dia? O São Paulo chega pro torcida dele e fala assim, a gente tem que matar um leão por dia. Beleza, mas quantas vezes você viu a zebra com o leão na boca? Né? Tá acontecendo há 10 anos. Nós é a zebra, não ganha nada, né? E é o seguinte, só vou passar aqui rapidinho qual era o time do São Paulo da época, né, para vocês terem uma noção, e dizer que o nosso artilheiro foi o Serginho Chulapa, com 18 gols, né, daquele time campeão, e o time era esse era o elenco campeão de 77. Chicão, Bezerra, Neca, Getúlio, Teodoro, Chulapa, Tecão, Zequinha, Zé Sérgio, Valdir Pérez, Antenor, Viana, Estevão, Mirandinha, Miller, Pérez, Tonho, Dario Pereira, Marinho Paraense, Marco Antônio, Vatinho, acho que é isso, Vatinho, Mickey e Ribas. E o nosso técnico era Rubens Minelli, que se sagrou tricampeão brasileiro. Graças a Deus, trouxe o nosso primeiro título para o São Paulo. Gostou da história? Essa foi só a primeira. Eu espero vocês em mais histórias sobre o tricolor, né? E deixa o like, né? Comenta aí se seu pai, se seu avô lembra dessa história, lembra desses jogos do Brasileirão de 77, né? Que a gente que é mais novo, né? Eu tenho só 32, eu não lembro desse jogo, que eu nasci em 91, nasci na era de ouro do São Paulo. E pode curtir, pode comentar, deixa o like, se inscreve no canal e a gente vai vir com mais histórias sobre o tricolor pra vocês. E é isso. Muito obrigado, valeu, é nóis.